fases. Meu Deus querido, que teu Espírito Santo encontre liberdade para trabalhar no meio dessa igreja essa noite. Liberdade para, por meio dessa palavra, fazer mudança e trazer mudança ao nosso coração. Eis que aqui estamos nós prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. E quanto a mim, Senhor, eu estou pronto a colocar a minha vida de acordo com a sua palavra. Então somente, ó Deus, fale conosco. Senhor, fale conosco. E assim nós sairemos daqui edificados. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, pode se sentar. Eu só queria convidar você a cantar comigo. Tem bastante irmãos que conhecem aí. Estou com saudade de cantar aqui, tá bom, Diogo? Vamos adorar a Deus. As lágrimas ainda caem nos nossos olhos, desafiando os nossos sentimentos. Olhando o céu azul da nossa alma, em uma cor triste, cinzento. Choramos pelos filhos que perdemos, ou por uma dor perdida, uma ilusão. Por coisas que almejamos e não alcançamos, tenha mais uma pressão. Esse é o recado para a igreja. Mas isso voltará, enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A tristeza fugirão, para sempre vamos cantar uma canção para nunca mais chorar, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Ele está voltando, pode crer nisso. Jesus em breve voltará a buscar a sua igreja. E convém que eu e você faça força para que esse dia não venha nos apanhar despercebido. Meus irmãos, eu quero expressar aqui a alegria de poder estar com vocês novamente para adorar a Deus. Sem hipocrisia nenhuma, confesso que estava com saudade de estar aqui com os irmãos para adorarmos a Deus, para glorificar a Ele. Acredite que pelo menos meia dúzia aí tem saudade de nós, né? Talvez uma grande parte não, mas não tem problema. Daqui a pouco vai dar 9 horas, eu já estarei indo embora e os irmãos vão continuar aí sendo abençoados. Meus irmãos, eu fico contente de poder compartilhar com os irmãos aqui à noite uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus, da sua forma, irá falar conosco aqui, com cada um de nós que viemos aqui nesta noite. Nós estamos ali, na medida do possível, adorando a Deus, servindo a Deus na congregação Macatuba 1. Tem sido dias trabalhosos, difíceis, mas Deus tem nos sustentado, tem nos segurado, tem nos dado a sua graça. Eu costumo dizer que às vezes o vento ele só muda de lado por montando, só muda de lado, mas continua ventando. Se está ventando aqui, pode ficar tranquilo, lá embaixo está ventando também. O vento vem, o vento assopra, mas Deus nos dá graça, Deus nos dá vitória e nos sustenta em pé. Se você está aqui nesta noite, é porque os ventos, os vendavais dessa vida sopraram, mas até aqui foi Deus que se sustentou, foi Ele que te deu da sua graça. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus, capítulo de número 7, do versículo de número 24 até o versículo de número 27.
Eu queria pensar com os irmãos hoje nessa passagem bíblica aqui. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, eu queria convidar os irmãos a nós meditarmos juntos um pouco nessa passagem bíblica aqui. Se nós olharmos um pouquinho mais atrás, Jesus estava dando continuidade ao sermão da montanha. Falava sobre esmolas, falava sobre jejum, falava sobre oração, né? E ele foi falando, ensinando os seus discípulos. E eu confesso aos irmãos que um pouco mais diferente, nos últimos dias eu comecei a ler os evangelhos de Jesus, e eu comecei a observar algumas coisas diferentes das quais eu vinha olhando há muitos anos. Eu continuo vendo nos evangelhos Jesus de amor. A essência do evangelho é o amor. Foi por amor que ele deixou a sua glória e morreu pelos nossos pecados, e eu estou convencido disso. Mas eu comecei a ver aqui um Jesus que, quando reunia no templo, na sinagoga, para ensinar, para falar das suas palavras, é bem verdade que vinha gente de várias maneiras ao encontro de Jesus. E vinha também alguns tipos de homens, alguns fariseus, alguns escribas, que o próprio Jesus, uma certa vez, os chamou de filhos do diabo. Uma certa vez eles tramaram com Jesus uma discussão, e eles começaram a falar com Jesus, e Jesus tentando explicar para ele quem ele era. É bem verdade que os seus olhos também estavam vedados, porque não era o momento ainda deles conhecer quem era Jesus. Mas você começa a olhar e ver Jesus falando, Jesus explicando, falando como era que deveria que se comportar as pessoas para chegar ao céu. No Sermão da Montanha aqui, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a bondade de Deus, ele também fala sobre os falsos profetas. O que acontece é que os homens que se julgavam zelosos da lei entendiam Jesus como um profeta, como alguém que estava ali para abençoá-lo, mas não como filho de Deus. E uma certa discussão calorosa, eles chegaram a dizer para Jesus, irmão Raimundo: você tem demônio. Olha que situação, os homens estavam diante do Mestre, diante do Filho de Deus, e tiveram ousadia de dizer para ele: você tem demônio, por causa das palavras que Jesus dizia a eles. E Jesus logo então os chamou de filhos do diabo. E quando nós vamos olhando o Sermão da Montanha e vendo Jesus falando com os discípulos, falando com o povo a respeito do reino, dizendo para eles quem é que entra no reino de Deus, e ele dizia: não é todos que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino do meu Pai. Não são todos. E ele dizia assim: muitos naquele dia vai dizer, mas em seu nome nós expulsamos o demônio, nós fizemos grande maravilha. E eles vão dizer para Jesus assim: mas nós fizemos tudo isso, e como é que o Senhor, como é que vão ficar de fora? Como é que o Senhor não nos conhece? Mas a palavra que eles vão ouvir é essa, irmão Raimundo: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E Jesus estava com essa conversa, falando com os seus discípulos e com aqueles que estavam querendo ouvir, mas com outros interesses. E mais abaixo, no versículo 24, ele começa a dizer para eles: eu vou fazer uma parábola aqui. E ele começa a dizer para eles: todo aquele que escuta a minha voz, todo aquele que ouve a minha palavra, mas não a pratica. Nós vamos inverter aqui, né, a colocação dos fatos.
E vamos falar primeiro sobre o segundo homem. Depois de Jesus ter falado tudo para eles, ele fala assim: ó, todo aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica as palavras que ouve de mim, eu comparo a um homem sensato, que ele edificou a sua casa na areia. Jesus fala de dois homens aqui. Jesus fala de duas construções, Jesus fala de duas casas. E ele diz que um homem fundou a sua casa na areia, porém o outro homem fundou a sua casa na rocha. Mas ele está dizendo: vocês ouvem a minha palavra, mas é como se fosse igual o homem que edificasse ou que edificou a sua casa na areia. E eu começo então a observar esse contexto aqui, e eu vou vendo a história ou a parábola que Jesus está dizendo para eles, e nós entendemos que ele fala da mesma situação. Então observe que os dois homens dentro da parábola de Jesus, eles tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? De edificar a sua casa. Pelo que Jesus conta para nós aqui, ambos prepararam o alicerce da sua casa, porque não se constrói uma casa de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. Então, quando nós olhamos aqui, os dois fizeram quase a mesma coisa. A diferença foi bem lá embaixo, no alicerce da casa. Mas quando você começa a olhar acima do alicerce, acima do nível do chão, você começa a ver duas casas sendo levantadas exatamente iguais. Então eu imagino que quem passava, nós estamos aqui, aproveitando a parábola de Jesus, e eu queria convidar os irmãos a pensar comigo. Então imagine vocês, construção de casa é conhecido para nós. Imagine que você passa em uma rua e você vê uma casa sendo construída acima do alicerce. E você olha do outro lado, também tem outra casa sendo construída. Isso também está acima do alicerce. Do alicerce para cima, as duas casas parecem ter a mesma característica. E os dois vão edificando essa casa. E eu imagino que alguém passa lá e vê os dois homens trabalhando e entende, os dois estão animados, estão trabalhando, estão edificando a sua casa. E os dias vão passando e a casa começa então a subir. E os irmãos conhecem e sabem que quando nós estamos aí na faixa de erguer, qualquer parede, de sentar essa lajota, o negócio rende, vai bem rápido. E eu imagino que isso, conforme os dias iam passando, e as pessoas talvez observassem aquela casa sendo construída, olhavam e talvez viam a semelhança das duas casas. E daqui a pouco a casa estava pronta e partiu para o lado do acabamento dessa casa. E eu imagino que quem olhava também via semelhança no acabamento dessa casa. E os dois tinham o mesmo propósito. Então, se você vai fazer uma casa para você morar, você quer fazer uma casa do melhor gosto. É bem verdade que não temos o dinheiro para fazer a melhor casa do mundo, mas aquela que pelo menos vai nos agradar, aquela cor, aquele detalhe, aquele jeito, nós vamos nos preocupar com isso. Então eu imagino que os dois também empenhavam força, vontade, gosto para edificar as suas casas. E eu imagino e começo a observar agora no Raimundo dessa casa pronta. Todos que passavam por ali viam semelhança entre as casas. Talvez as duas eram muito parecidas. E Jesus dizia, contando essa parábola para eles, Jesus fazia essa comparação. Os dois edificaram a casa, os dois tinham o mesmo objetivo. E é que eu começo a aprender essa lição de Jesus aqui para nós que estamos aqui nesta noite. Todos nós temos o mesmo objetivo. Nós queremos morar no céu. Jesus prometeu que um dia viria buscar a sua igreja, e o arrebatamento da igreja não está longe, está próximo. E nós temos o mesmo objetivo. Na nossa vida secular, cada um trabalha e corre atrás daquilo que lhe apraz. Mas espiritualmente falando, temos o mesmo objetivo. Queremos ir para o céu. Precisamos ir para o céu para se livrar do inferno que é embaixo. E nós estamos nessa labuta da vida, correndo com nossos afazeres do dia a dia, mas nos preparando para ir para o céu. Primeira interrogação que fica começando por mim aqui nesta noite, também para os irmãos: como é que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos caminhando nessa nossa vida, nos preparando para chegar até o céu? Paulo, quando escreveu a sua carta a Timóteo,
Timóteo capítulo de número 2. Os irmãos quiserem abrir a Bíblia aí para acompanhar comigo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 5, está escrito assim: e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente, ou legitimamente. Paulo, preocupado com Timóteo, o jovem pastor que acabara de assumir a igreja em Éfeso, e Paulo vai começar a explicar algumas coisas para Timóteo. Eu tenho um pensamento comigo, meus irmãos, um costume comigo. Hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade devido ao serviço, mas antes eu tinha um pouco mais de facilidade. As pessoas novas da minha idade nunca eram pessoas para eu procurar, para conversar. Normalmente eu valorizava falar com pessoas mais idôneas. Quantas vezes eu passei na Viadicana, de um lado do outro, para procurar onde o irmão Orlando estava, porque eu queria almoçar com ele. Onde estava o irmão Raimundo, eu queria almoçar, tomar café com eles, porque eu considerava que eles eram mais idôneos que eu e tinham muitas coisas para me ensinar. Feliz é o homem, feliz é a mulher que, quando quer aprender, procura alguém que tem compromisso com a palavra e é idôneo e tem naquilo que ensinar o mais jovem. E Timóteo gozou desse privilégio, porque Paulo, já sendo agora um obreiro cansado, né, mas ainda com seu vigor espiritual ainda estava nativa, Paulo deu um ensinamento para Timóteo muito grande, muito bom, que às vezes eu fico olhando para alguns obreiros da nossa atualidade, e se parasse para aprender com Paulo, não faria as barbaridades que fazem hoje nos cultos da igreja. Mas eu começo, meus irmãos, a observar. Timóteo então começa a ouvir isso de Paulo. E Paulo diz para ele assim: não basta só trabalhar, Timóteo. Não basta só pastorear a igreja. Não basta só ser dirigente do círculo de oração. Não basta só estar na igreja todo dia. Não basta dizer eu vou para a igreja adorar a Deus. Como é que eu estou apresentando-me diante de Deus? Paulo toma essa oportunidade aqui e vai falar sobre um corredor, sobre alguém que corre. Se você burlar as regras da corrida, não adianta, você vai perder a sua coroa. Todo aquele que corre, todo aquele que vai praticar uma maratona tem regras, tem como se deve fazer. Não adianta chegar lá na frente se não seguir as regras, se não seguir aquilo que é colocado para fazer, não vai receber a sua coroa. E Paulo tinha essa preocupação em ensinar a Timóteo, e Timóteo que logo ia dividir isso também com a igreja. Então não é necessário só correr, não é necessário só trabalhar, não é necessário só construir essa casa. Como é que eu estou construindo a minha casa? E Jesus dizia para eles: vocês estão comigo todo dia, me ouvem todo dia, mas me procuram porque têm fome, me procuram porque querem comida, me procuram porque quer que eu vos abençoo, me procuram porque quer que eu cure as suas enfermidades. Mas quando eu falo de um compromisso maior, quando eu falo de amar o seu irmão, quando eu falo que eu vou ser entregue, eu vou ressuscitar, primeiro vocês não me aceitam como filho de Deus, não aceitam o verdadeiro evangelho. Como é que eu estou edificando a minha casa? Então Jesus disse para eles: vocês escutem, vocês ouvem, mas vocês não praticam. Então não adianta. E observe bem, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 45. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 45. Versículo de número 45: para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Quando nós olhamos somente para esse versículo aqui, é maravilhoso. Vamos olhar para isso aqui, né, meu irmão Raimundo? Quando você olha um pouquinho para trás,
diz assim, ó, os discípulos devem ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. E Jesus está conversando com seus discípulos, e os discípulos estavam acostumados com aquele tempo da lei, né? Dente por dente, olho por olho, aquela coisa toda, né? E Jesus começa a ensinar o que para eles? A respeito do amor. E Jesus começa a dizer para eles: se vocês amassem a quem ama vocês, que bem que vocês vão fazer isso. Os fariseus lá, os cumpridores da lei também fazem isso. Mas eu vim passar para vocês, eu vim ensinar para vocês um evangelho diferente. Eu vim ensinar para vocês que precisam amar. Então vocês não vão amar só aquele que vos ama, aquele que vos odeia, aqueles que falam mal de ti, aqueles que te caluniam. Amem esses também. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. E nesse versículo que nós lemos aqui, ele conclui dizendo: para que vocês sejam igual ao vosso Pai que está no céu. Porque quando levanta a chuva lá, e nós que estamos aqui em Macatuba, do nosso direito aqui não é normal vir chuva, não é isso, Raimundo? Mas do nosso lado esquerdo aqui é normal que vem chuva. Então quando nós olhamos lá e vemos que o tempo começou a escurecer, não é assim, Dani? Daqui a pouco se prepara aí, gente, que vem chuva. E a chuva vem de lá para cá, ela vem molhando o quintal de todo mundo. Ela vem molhando a casa de todo mundo, não é assim? É assim, não é, Diogo? Né? E molha a plantação e vai de todo mundo. Deus manda chuva para o bom, manda chuva para o ruim, manda chuva para o justo e manda chuva também para o injusto. Agora, quando nós olhamos no sol, do lado direito nosso aqui, nós vemos que um sol desponta lá de manhã. E quando aquele sol sobe, não é escolhido se na casa do justo vai ser sol e se na casa do ímpio não vai ter sol. A Bíblia diz, Jesus disse para ele assim: vocês precisam ser igual ao vosso Pai. E quando sobe o sol, ele manda o sol para o justo e também para o ímpio. Não é isso que nós lemos aqui? Então Jesus está ensinando a eles. Vocês estão até agora acostumados com uma lei aí, que talvez até agora fez alguma coisa para vocês. Mas eu quero ensinar para vocês um caminho diferente. O caminho da humilhação, o caminho da santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Mas eu preciso também ensinar para vocês o caminho do amor. É necessário amar uns aos outros. Mas o que eu queria falar para os irmãos nesse contexto não é isso. Já vou sair daqui, porque daqui a pouco o Zé vai puxar o paletó, né, Zé? Vai falar assim: rapaz, o cajado está comigo, eu não emprestei para você, né, meu amigo? Então, meus irmãos, o que eu queria compartilhar com os irmãos nesse texto aqui é justamente esse versículo que nós lemos aqui. Nosso Pai Celestial manda chuva para o justo e para o injusto, e o sol também nasce para o justo e também para o injusto. Voltando para o texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz, ou Jesus falando aqui a sua palavra, ele diz que os dois concluíram a sua casa. A casa então está pronta. E os irmãos há de concordar comigo. Esse dia atrás eu estava com um problema sério lá em casa, e eu precisei inverter a calha, meu irmão, porque qualquer trovão que estava aí já acompanhava na minha casa. E a solução que nós entendemos lá é que tinha que mudar a calha de posição, sabe? Essas coisas de pedreiro, essas coisas aí, tem que inverter, a água não pode ir para lá, tem que voltar para cá. E eu fiz faculdade, mas até hoje não aprendi a calcular nada, porque eu não sei, eu só não quero que choque na minha casa. Então chegamos à conclusão que tínhamos que inverter, né, a calha da casa lá. E foi dessa forma que nós fizemos. E quando acabamos de fazer o serviço, o rapaz me disse assim: pode ficar tranquilo, de hoje em diante nunca mais vai chover na casa do senhor. É assim, mano, senhor. Então não faz aí, tem 30 anos, já estão todo mundo me chamando de senhor aí. Eu falei: não vai chover mais na casa do senhor, pode ficar tranquilo. Eu falei: não, eu estou te pagando porque foi combinado. Se vai chover ou não, eu vou esperar a chuva chegar. Mas você não confia no meu trabalho? Se eu não confiasse, você não subiria no telhado da minha casa. Você subiu lá porque eu confio em você. Porém, o resultado do trabalho eu vou esperar voltar a chuva. E choveu, e o serviço ficou bom. Então, meus irmãos, nós entendemos que essa questão do resultado, essa questão de saber se aquilo deu certo ou se está dando certo ou não, é na hora da prova, na hora da chuva. E para nós aqui hoje, significa prova, significa dificuldade. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos aqui nesta noite. O salmista, uma vez, ele diz assim: eu quase me desviei quando eu parei para observar, e eu via que o ímpio prosperava.
E aí eu quase me desviei. E eu fiquei um pouco decepcionado, um pouco triste. Então, meus irmãos, observem comigo. A casa estava pronta, a casa estava construída. É a hora do marido convidar a patroa, os filhinhos, entrar dentro de casa com maior alegria, com maior orgulho. Ela tal, tem uma casa para nós morar, temos um teto para nós descansar. Aqui não chove, aqui o sol não vai nos incomodar. Aqui a hora que nós fecharmos a porta, o ladrão também vai ter dificuldade de entrar aqui dentro, mas nós estamos protegidos. Dentro dessa parábola aqui, imagine comigo a alegria desses dois homens, porque a casa estava pronta. Mas o mesmo Jesus que começou contando a parábola, ele terminou. E ele disse agora que as casas estavam prontas. E desceu chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, e Jesus estava dizendo sobre edificar, ou ouvir a sua palavra e colocar em prática. Eu vou parar já de falar sobre a casa que tomou aqui, para nós falarmos sobre a nossa casa, a casa que nós estamos edificando para o nosso Deus, ou para a nossa salvação, não é assim? Mas a chuva derrubou a casa, e Jesus disse que derrubou porque ela estava edificada na areia. Então, voltando lá atrás, esquece a casa pronta, vamos lembrar do começo da casa. Quando o homem foi edificar a casa, por algum descuido, ou por falta de conhecimento, ou por subestimar o seu conhecimento, ele não se preocupou em fazer o alicerce da sua casa em um lugar que fornecia sustentação. A sua casa cresceu, a sua casa foi acabada, ficou tão bonita quanto a do seu companheiro ou do seu colega, porém ela não resistiu. Chegou o tempo da chuva, chegou o tempo da tempestade. Aquela casa não tinha base, aquela casa não tinha fortaleza, aquela casa não tinha sido edificada na rocha, e ela não resistiu, e ela foi ao chão, e a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Quando Lucas escreveu essa mesma passagem aqui, ele foi mais econômico nas suas palavras, mas ele disse que o homem que edificou a casa na rocha, ele fala que ele foi cavando, ele cavou bem fundo, e aí quando ele encontrou rocha, dali ele começou o seu alicerce. Esse homem que edificou a casa na areia, ele não fez isso, talvez julgando não necessário. Quando você fala em cavucar, quando você fala em descer, você fala em se humilhar, você fala em buscar. Eu preciso me preparar, eu preciso estar preparado aqui, porque vai vir dias maus, vai vir problema, e eu preciso estar realmente ciente que eu vou estar amparado. O homem sem Deus, a mulher sem Deus, ele não tem realmente esse cuidado de edificar a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. Então imagina que a tempestade vem, as dificuldades vêm na nossa vida, vem para o homem justo que edificou a sua casa na rocha, mas ela vem também para o homem ímpio que edificou a sua casa na areia. A grande diferença acontece na hora do problema e na hora da dificuldade. Nós achamos culpa em todo mundo, ou quem edificou a sua casa na areia acha culpa em todo mundo. O pastor é o problema, a dirigente de iluminação é o problema, o dirigente da banda é o problema, o meu pai é o problema, todo mundo é o problema. Mas eu aprendi uma vez, e não foi dentro de um contexto religioso, não foi dentro da igreja, mas um homem, quando ele dava uma palestra sobre vencedores e vencido, ele dizia: quando eu olho para o espelho da minha vida e eu consigo reconhecer aonde eu errei, aonde eu falhei, aí é o primeiro passo para a minha vitória. Infelizmente, a maioria ou todos que edificam a sua casa na areia, ele não consegue enxergar isso. O culpado é a chuva que vem fora de medida, o culpado é todo mundo lá, menos ele que edificou a sua casa na areia, que não foi prudente. Eu queria convidar os irmãos juntamente comigo, enquanto nós vamos conversando aqui, como é que nós estamos edificando a nossa casa? Como é
nós estamos conduzindo a nossa vida. E isso, meus irmãos, eu entendo que vale para a nossa vida material também. Nós às vezes temos problemas, dificuldade, e botamos culpa em todos e em tudo, mas menos no nosso preparo. E é um problema que nós temos muita dificuldade na nossa área de administração, administrar as nossas finanças. Eu só vou falar porque eu me sinto em casa, viu, meus irmãos? Senão eu vou falar de dificuldade de administrar as nossas finanças. E aí, se eu ganho R$1.000, eu gasto 1.200, 1.300, 1.400. E aí, Deus, por que eu sou fiel a Ti e eu vivo com tanta dificuldade e tanta luta? Para. Começa a pensar, como é que você está alicerçando a sua casa? Nesse sentido. Nós precisamos ser prudentes. Se nós começarmos a olhar como o nosso Deus edificou todas as coisas, como é que Ele formou o mundo, observe lá, meus irmãos, é lindo de ver aquilo ali. Como é que Ele foi priorizando as coisas. Antes de surgir o boi e a vaca lá, o pasto já tinha feito, já tinha capim lá, tinha ou não tinha, Maurício? O problema é que nós fazemos invertido. Nós primeiro compramos o boi e a vaca, depois vamos plantar o pasto lá. Até isso aí crescer e ter grão para comer, morreu o boi, morreu a vaca. E aí Deus é culpado. Não é. Nós somos insensatos. Isso também faz parte de edificar a casa da rocha. Não é assim, meu irmão? É uma área complicada para trabalhar, já vou parar de falar dessa parte aí que é complicada. Mas vamos pensar nisso. Como é que eu estou conduzindo a minha família? Como é que eu estou edificando a minha casa? Se tratando da minha família. Houve um tempo, aquele velho que está sentado lá atrás de camisa branca, que eu chamei de galinzé. Só dele olhar para nós em casa, nós tínhamos medo. Eu já falei muito do meu pai, vocês não fazem ideia com que ele não batia em mim. Mas deveria ter batido mais, porque eu dei muito trabalho. Mas só dele olhar para nós, às vezes evitava uma grande pisa. Se tivesse parente em casa, nós não podíamos nem passar da sala para a cozinha. Vamos para o quintal, brinca lá. Enquanto tiver tio e tia aqui, ninguém passa por aqui. Cada um pode interpretar de uma maneira que for. Eu interpreto que foi a melhor maneira que meu pai achou para nos educar. O problema é que hoje existe uma inversão de valores. E eu tenho uma dificuldade de lidar com isso, que os irmãos não fazem ideia. Porque hoje a criança de 2, 3 anos, eu já escuto o pai e a mãe falar: não tem jeito, não tem jeito, eu não posso com ele. Então é o filho que diz para o pai e a mãe como é que tem que fazer. Ei, como é que você está edificando a sua casa? Vai tombar, vai chegar mais tarde, vai ter problema. Vai chegar na época de namoro e casamento dos filhos, vai ter problema. Pode ter certeza que vai ter problema. Mas a Bíblia nos ensina como é que nós temos que conduzir isso também, de forma a agradar a Deus, de forma a ter sustentação na sua palavra. Se chegar um tempo que ele desviou lá, pelo menos você vai deitar com a sua cabeça no travesseiro e vai dizer: Deus, traga o meu filho de volta para a sua casa. Deus, a minha filha não deveria ter virado, que virou, traga de volta para casa. Mas tem umas coisas que vai fazer você sossegar. Eu ensinei dentro da palavra de Deus.